Olá, boa noite. Eu sou a Maria, sou nutricionista. Então, vamos lá. Começar a apresentação. Então, falando da organização e planejamento da nutrição, no acompanhamento e alta nas unidades de AVC. Aqui, somos eu e a Ana, minha preceptora nutricionista. Eu agora acabei de concluir o R1 em neurologia, então sigo para o R2. No R2 eu vou mais para a área não vascular da neurologia e estamos agora no processo de recepção da R1 que vai continuar então o meu trabalho AVC nas unidades de AVC. Como que é feita então a rotina da nutrição clínica? A gente, quando recebe um paciente, a primeira coisa que a gente vai fazer é triar ele, identificar se ele tem um risco nutricional. Para fazer essa triagem, nós utilizamos algumas ferramentas. A MAN é uma triagem para idosos e a MUST para adultos, são triagens validadas, né? E a gente utiliza também a triagem de risco de sarcopenia para identificar um possível risco, tanto da perda de força muscular quanto de massa muscular desse paciente, né? Essa triagem, ela se chama SARCALF e ela tem em sua definição a capacidade de prever o prejuízo funcional, qualidade de vida e morte precoce, né? A sarcopenia que está diretamente relacionada com o processo de reabilitação desse paciente, né? Aqui os exemplos das triagens, né? A avaliação nutricional do idoso, ela é muito boa porque ela também considera fatores neurocognitivos, né? E aqui então um exemplo da triagem para adultos. Aqui, então, temos a triagem de risco de sarcopenia, que leva em consideração critérios como a capacidade de um idoso, né? Essa triagem utilizada para os idosos, a capacidade de carregar um peso de 5 quilos, para atravessar cômodos, para levantar ou da cadeira ou da cama, se ele tem dificuldade para subir lances de escadas, números de quedas no último ano, e a circunferência da panturrilha, que é um preditor de massa muscular nos idosos. Aí, depois, feita a triagem, então, nós vamos avaliar, fazer a avaliação nutricional desse paciente. Para isso, a gente vai fazer antropometria, através de circunferências, vai estimar peso e altura, calcular o IMC desse paciente. Também vamos observar os exames laboratoriais, a aceitação da dieta, a ingestão hídrica, o funcionamento do trato gastrointestinal, porque pacientes com AVC podem fazer estase do trato gastrointestinal e ter alguns sintomas em função disso, né? E não tolerar a dieta. Então, é importante acompanhar tanto o funcionamento do trato gastrointestinal quanto a tolerância da dieta. E aí, talvez seja necessário também definir a via de alimentação, isso sempre feito em conjunto com a fonoaudiologia. Então, a gente vai verificar a aceitação da dieta, né? A gente tem um formulário muito intuitivo que os familiares dos pacientes podem preencher para verificar qual é o percentual de aceitação dessa dieta. Então, quanto mais vazio a xícara ou o pratinho, significa que o paciente está conseguindo ingerir mais. Quanto menos vazio, significa que ele não está conseguindo ingerir. Isso é uma forma de quantificar essa ingestão, e se for necessário, então, se for uma ingestão com percentual muito baixo, redefinir a via de alimentação, né? Pode ser necessária, então, uma via alternativa para complementar a necessidade nutricional desse paciente, como, por exemplo, a sonda nasoenteral. Quanto à aceitação da dieta e as consistências que nós trabalhamos, é um trabalho muito ligado com o serviço de fonoaudiologia, né? A gente tem essa comunicação. Por quê? Quando o paciente tem uma alteração de consistência da dieta, talvez ele não consiga aceitar, tem alguma aversão àquela consistência, a uma dieta pastosa ou uma dieta semissólida, que aqui temos alguns exemplos, né? Uma dieta mais macia, que é a consistência livre que nós estamos acostumados a ingerir, né? E aí a gente sempre está se comunicando com o serviço de fonoaudiologia para ver se já é possível progredir essa dieta. Se não, a gente ainda tem que manter essa consistência alterada e aí utilizar de outras estratégias para melhorar a ingestão desse paciente, né? E também a gente tem que observar a consistência dos líquidos.
Porque apesar da fonoaudiologia determinar a consistência da dieta e dos líquidos, o serviço de nutrição tem que estar atento a isso. Porque no caso de uma necessidade de suplementação via oral, a gente tem que prescrever esse suplemento na consistência que a fonoaudiologia indicou para esse paciente. E que o hospital, no caso, disponibiliza essa possibilidade para a gente. Então, quando a gente vai prescrever, a gente, então, a partir das triagens e da avaliação nutricional, a gente vai identificar se esse paciente precisa de terapia nutricional oral, que é a suplementação. Ou então a gente vai fazer algum ajuste nessa dieta do paciente, na oferta, né, dos alimentos para o paciente, via esquema de copa ou por alguma autorização de alimentos externos. Quando o paciente precisa de terapia nutricional oral, que é o suplemento, nós temos algumas possibilidades de oferta, né? Vou citar apenas algumas aqui: temos hiperproteico, temos suplementos específicos para cicatrização, temos aqui suplemento em consistência de creme, então, quando o paciente tem disfagia, tem a consistência alterada, esse suplemento a gente pode utilizar. Temos suplementos específicos para pacientes diabéticos também. E aqui a documentação que a gente utiliza para fazer algum ajuste nos alimentos que o paciente recebe. Um esquema alimentar para identificar para as copeiras, né, que é outra equipe do hospital que a nutrição trabalha muito em conjunto, né, ou as preferências do paciente, né, se ele prefere um alimento ao invés de outro, se ele prefere um café ou um chá, a gente usa esse documento aqui. Quando o paciente, às vezes pode acontecer de o paciente estar muito tempo internado, começa a ter aversão da dieta ofertada pelo hospital, né? Sente falta de algum alimento de casa, a gente não pode esquecer que mesmo que seja um paciente que vai ter que cuidar da alimentação, né? Por ter diabetes, por ter pressão alta, a alimentação ela também está ligada às nossas emoções, né? Então, talvez seja necessário até fazer uma flexibilização dessa alimentação. Claro, pequenas quantidades, tudo muito bem conversado com a família, mas esse é um aspecto que a gente também precisa considerar. Então, na rotina, pode ser necessária, então, uma outra intervenção. O paciente não consegue uma ingestão via oral adequada, ou ele tem um grau de disfagia muito grave, né? Pode ser necessária uma via alternativa, que a gente chama de terapia nutricional enteral, que é feita via sonda nasoenteral e gastrostomia, se tiver a necessidade. No hospital, nós trabalhamos com dietas de sistema fechado, não há manipulação de dieta dentro do hospital, a gente recebe ela pronta e pronta, ela vai para o paciente, né? E temos algumas especificações. Temos dietas hipercalóricas, hiperproteicas, ultracalóricas, para diabetes, para cicatrização, oligomérica. E aí o paciente ficou então no hospital, passou por todo o processo de reabilitação, recebeu o acompanhamento da nutrição. Chegou a hora desse paciente ir para casa. O que que a nutrição vai orientar para ele, né? O preparo para a alta desse paciente. A gente trabalha muito educação alimentar e nutricional em relação à alimentação saudável, né? Porque o AVC, ele é consequência de doenças crônicas não transmissíveis mal controladas. Então, são pacientes que têm diabetes, são pacientes que têm pressão alta, dislipidemia, e o cuidado com a alimentação faz parte do tratamento dessas doenças e, consequentemente, do tratamento do AVC, tratamento e prevenção, né? Então, a gente vai fazer a orientação para esses pacientes de como vai ser a alimentação deles em casa. Se necessário, vai fazer um encaminhamento para clínicas e escolas, que temos parceria, para receber um atendimento nutricional, ou então para a UBS, né? Tem também a questão do uso da varfarina, que é o anticoagulante, que necessita de um cuidado com a alimentação por ter interação com alguns nutrientes, né? E também em relação a consistências adaptadas, pode ser que esse paciente não vá para casa comendo alimentação livre, que é a consistência normal que a gente tem hábito de consumir. Que ele vá com uma dieta pastosa, uma dieta líquida pastosa, semissólida, e a gente precisa orientar esse paciente. Aqui eu tenho alguns exemplos das orientações, né, de uso de anticoagulante oral, que é a varfarina, orientação para dieta pastosa, líquidos em néctar, orientação para dieta semissólida, orientação para alimentação saudável. E tem várias outras orientações.
Quando esse paciente necessita de suplementação, ele fez a suplementação dentro do hospital, mas a gente tem, a partir das avaliações, verifica que esse paciente tem necessidade de dar continuidade nessa suplementação. Se esse paciente é de Joinville, ele tem a possibilidade de receber essa suplementação via UBS. Como que isso é feito? Aquelas triagens que eu apresentei no começo, quando a gente identifica o risco nutricional, a gente consegue encaminhar aquele mesmo documento para a UBS. É um protocolo do município de Joinville. A gente preenche esse formulário aqui, que está aqui na apresentação, junto com aquela triagem, identificando o risco nutricional, e a gente orienta, então, para que esse paciente procure a UBS, de referência, né? Leve esse documento até lá para poder, então, receber a suplementação no período indicado por nós nutricionistas. Quando esse paciente necessita do uso de gastrostomia, que é aquele paciente que teve uma disfagia mais grave, que não conseguiu reabilitar, ele não vai com a sonda nasoenteral para casa, por ter um risco maior. Então, é feita a cirurgia de gastrostomia e ele vai com essa via alternativa para casa, que é essa via aqui que eu destaquei na imagem, né? Como que vai ser esse preparo para a ata? A gente vai fornecer a documentação para essa família, porque eles vão precisar preparar a dieta em domicílio. Essa dieta ela é pronta, mas precisa de uma manipulação na casa do paciente. Então, nós vamos preparar toda essa documentação, vamos entregar para o paciente, para os familiares, né, do paciente, explicar o que que eles devem fazer. E aí, então, a gente vai fazer a orientação do preparo de dieta interal domiciliar, como que vai ser feito, as quantidades, o cuidado com a higiene, a administração, né? Quando for necessário, a gente vai doar os insumos para que ele chegue em casa já com tudo pronto para iniciar a dieta, né? Para que isso não seja um impedimento para a alta, porque em algumas situações, desculpa, pode ser que demore para essa dieta chegar, né? Que ela via solicitação farmácia escola, vem pelo estado, né? Pode ser que demore e a gente não quer que isso impeça a alta do paciente. Então, a gente consegue fazer algumas doações para que o paciente já possa ir para casa com a dieta, né? E ele também vai receber o acompanhamento da equipe multidisciplinar de atendimento domiciliar. A nutricionista vai acompanhar esse processo de deshospitalização do paciente, indo na casa dessa família fazer mais orientações, verificar se eles têm alguma dificuldade. E ainda vai ter acompanhamento ambulatorial com o serviço de gastroenterologia. Esse ambulatório, os pacientes vão numa frequência de 3 a 6 meses, fazem acompanhamento e nós, residentes da nutrição, participamos desse ambulatório. Então, lá a gente revê muitos pacientes que foram nossos, a gente tem essa oportunidade e já refaz orientação, tira dúvida. Aqui são as documentações utilizadas, né, para o encaminhamento para o recebimento da dieta via farmácia escola, dessa dieta interal domiciliar. Aqui um modelo de receituário, solicitação de equipamentos UBS e o manual de terapia nutricional, que tudo que a gente fala para o paciente está descrito nesse manual, né? Tudo que a gente fala para a família do paciente. E esse manual ele é entregue impresso. E nesse manual tem um QR Code que a familiar pode ter acesso para um vídeo que vai explicar também como é que é feito o procedimento de preparo e administração da dieta. Aqui também a gente tem atividades de educação em saúde, como a doutora Maria Eduarda citou, a Jane citou também, a aula do cuidador. Ela é ministrada por nós, residentes da equipe multi, e é uma aula para a gente explicar para os familiares ou aqueles pacientes que conseguem participar o que que é um AVC, por que que o AVC acontece, quais os tipos de AVC, quais os sintomas principais, os sinais de alerta, né? Os fatores de risco, como prevenir e quais os cuidados que esses pacientes ou os familiares dos pacientes vão precisar ter quando esse paciente for para casa. Aqui, por último, então, finalizando, cito a residência multiprofissional em neurologia. No Hospital São José, nós temos, então, as especialidades de enfermagem, fisioterapia e nutrição, a qual eu faço parte. Aqui estão minhas referências, e é isso. Muito obrigada.